E aí, oitavo ano, beleza? Vamos então dar início à nossa revisão, ou melhor dizendo, vamos continuar o nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre formas de regionalização do mundo, tá? Bem, quem tiver com o livro, acompanha aí comigo. Eu estou aqui com o livro didático, vou abaixar de vez em quando para dar uma olhada no conteúdo para vocês. Mas esse conteúdo está lá da página 61 e ele vai para vocês até a página 83. Tranquilo? Vamos dar início então. Pessoal, regionalização. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar o que é regionalização. Tá? Regionalização é separar partes estabelecendo alguns critérios, tá, pré-definidos. A gente vai separar ou vai agrupar informações estabelecendo alguns critérios, tá bom? Quem não lembra o que é regionalização, esse é um conteúdo lá do sétimo ano. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, aqui na descrição, melhor dizendo, um vídeo que eu já fiz sobre regionalização para o sétimo ano, tá? Que é a revisão deles e é a revisão de vocês. Pode dar uma conferida lá, um vídeo curto, super prático, tá? De regionalização, beleza? Então, regionalizar é agrupar e dividir, estabelecendo alguns critérios, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei, no começo do ano na escola, eu fui falar sobre regionalização nos sétimos anos, e eu percebi que a sala de aula estava regionalizada da seguinte forma: os meninos estavam todos do lado da janela e as meninas estavam todas do lado da porta. Havia algumas exceções, mas a maior parte era dos meninos do lado da janela, a maior parte das meninas do lado da porta. Eu regionalizei a sala e falei para eles qual era o critério, tá? Regionalizei a sala, então, né, o meu todo é a sala, mas qual foi o critério que eu usei para regionalizar? Separei por meninos e meninas e consegui regionalizar os meninos de um lado, as meninas de outro. Beleza? Bem, isso é um dos critérios, mas vamos então ver aí quais são as formas comuns de regionalização, tá? A forma mais comum que nós temos aí, tá? São duas que normalmente vocês costumam ver. A primeira que está aí no livro, eu vou tirar uma foto e pôr para vocês agora. Essa regionalização que nós estamos usando aqui, vou olhar para vocês, é a regionalização de acordo com os continentes, tá? Então nós temos aí os 6 grandes continentes: a América, a África, nós temos a Antártida, nós temos a Europa, nós temos a Ásia e também temos a Oceania, tá bom? Outra forma de regionalização que eu tenho é a regionalização do planisfério político, que é esse daí. Nesse daí, nós vemos o critério de país, tá? Onde fica cada país, tá bom? Então, essa é a mais comum. Existem uma série de formas de regionalizar. Por exemplo, a América. Se a gente pegar a própria América, nós conseguimos regionalizar a América de 3 ou de 2 formas, tá? A primeira forma, se a gente usar os critérios geográficos, nós regionalizamos ela em 3. Vou pôr aí para vocês. Então, critérios aí geográficos, nós temos a América do Norte, a América Central e temos a América do Sul. Nós também podemos dividir a América, por exemplo, usando critérios culturais. E aí a gente divide ela em 2, tá aí na tela. Nesse critério cultural, nós usamos aí, nós temos a América anglo-saxônica e temos a América Latina, tá? Só para explicar um pouquinho, esse critério aí, quando a gente fala cultural, a América anglo-saxônica pega os países que têm origem saxã, a língua saxã, que fala o britânico, os Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, uma parte do Canadá tem como língua o inglês e os Estados Unidos têm a língua inglesa. Já a América Latina são os países que foram colonizados por civilizações que têm a sua língua latina, o latim como origem, tá? Então nós temos aí o português, o espanhol, o holandês e até mesmo o francês, tá bom? Bem, tá? Quais são as outras formas mais usuais aí de divisão? Se vocês avançarem lá para a página 66, vocês vão consultar e vão poder ver que existe o critério, por exemplo, de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aí é simples, tá? Países desenvolvidos são aqueles países que têm alto grau de desenvolvimento
tecnológico, cultural e social. Países subdesenvolvidos são aqueles países que não têm esse grau de desenvolvimento tão alto, tá? Vulgarmente falando, países ricos versus países pobres, tá? Lá no mapa vocês podem dar uma olhada aí, tá? Quais são os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. E olha só que interessante, o Brasil se enquadra aí num país subdesenvolvido, tá? A gente ainda não tem um grande grau tecnológico comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, tá? Bem, outro critério que não é mais usado, mas já foi muito usado aí durante a Guerra Fria, tá? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, era o primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Países do primeiro mundo eram considerados os países, tá? Socialistas, capitalistas. Primeiro mundo, os países capitalistas. Os países de segundo mundo eram considerados países socialistas, tá? E os países de terceiro mundo, tá, são aqueles que tinham uma economia frágil, não eram nem rico nem pobre, e que sempre estavam pendendo ou para um lado ou para o outro, ou era para o capitalismo ou era para o socialismo, tá bom? Não é mais usado isso, tá? Bem, depois nós temos aí um outro critério que não é mais usado, mas já foi citado bastante e é usado ainda em muitos livros, são os países do norte e os países do sul. Vou tirar uma foto aqui do livro, mas se você estiver acompanhando, tá? Vou por aí. Bem, países do norte e países do sul. Esse critério ele é estranho de citar por qual motivo, gente? Se a gente fala norte e sul, nós temos que lembrar que, para dividir por norte e sul, nós usamos como base a linha do Equador, é o marco zero. Então, quem estiver acima da linha do Equador é considerado países está considerado no hemisfério norte, desculpa, e quem está abaixo da linha do Equador é considerado país, está no hemisfério sul. Porém, se você acompanhar a linha desse mapa aí, fica meio estranho porque ele não obedece à linha do Equador. E, para piorar, ele pega países do sul e fala que é do norte. Pera aí, professor, não entendi, bugou. Vamos explicar então. Bem, nesse critério, ele usou, quando ele regionalizou, ele usou o critério de economia. Então ele separou países que são bem economicamente e países que não são tão bons economicamente, tá? Aí sim fica um pouco claro. Se você pegar, por exemplo, lá a Oceania, são países que economicamente são bons, mas eles estão no sul. Mas você pode ver que alguns países asiáticos que estão no norte, ele colocou como país pobre. Então esse critério ele é meio errado. Eles usam o critério de economia, separa por norte e sul, mas não respeita esse critério norte e sul. Então ele é um critério meio burro. Por isso que ele não é usado mais, tá bom? Página 72 tem um mapa, tá? Eu vou tirar foto e vou pôr aí para vocês. O critério de regionalização é de país rico e país pobre, tá? Mas ele tem uma variação nesse critério aí, tá bom? Ele vai usar o critério de pobreza, e aí ele vai pegar, nesse critério ele estabeleceu o seguinte parâmetro: a renda da população, tá? Então, se você pegar lá a legenda, eu vou dar uma consultada aqui, mas ele pega lá e leva em consideração a concentração de população que vive por dia com menos de 1,9 dólar, tá? Então, o que eles pegam? A média salarial dessa pessoa, divide por 30 e vê quanto que ela ganha por dia, tá? E aí, se o que ela ganhar der menos de 1,90, ela é uma pessoa pobre, e se a média do país for abaixo disso, ele é um país pobre, um país onde a renda é pobre. Se for maior que isso, aí ele vai tendo uma escala maior, tá? Então, por exemplo, lá, ó, ele pega verde, tá? Verde tem menos de 2 dólares por dia. Quando ele pega de 50 ou mais, as pessoas ganham em média por dia mais de 50 dólares, tá? Então vocês podem observar aí, por exemplo, que tem países que, se você pega ali grande parte da Ásia, vivem com menos de 2 dólares, Se você pega o Brasil, por exemplo, a média é de 2 a 9 dólares,
Interessante isso, né? Outras formas de regionalizar aí, lá no livro, na página 77, tá? Nós vamos, que é inclusive um dos itens agora atualmente mais usados, é o IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Quando a gente fala de IDH, o IDH ele mensura 3 itens, tá? Ele pega 3 critérios para classificar o desenvolvimento humano. Primeiro, a expectativa de vida, tá? Ou seja, quando a pessoa nasce, qual é a média de vida dela? Ela vai ter uma expectativa de vida alta, ela vai viver bastante tempo. Ela vai ter uma expectativa de vida média ou ela vai ter uma expectativa de vida baixa, tá? Existem lugares ainda onde a expectativa de vida da população gira em torno de 40 a 50 anos. É pouco tempo. E existem países, por exemplo, que a expectativa de vida é de 93 anos. Porra, vive bastante, tá? Além disso, também é medido o grau de escolaridade, tá? Quanto tempo a população estuda. E é fato, tá? Quanto maior o grau de instrução, maior é o grau salarial dessa pessoa. E aí vem o próximo item, que é o rendimento per capita da população. Quanto cada pessoa ganha. Eles pegam toda a riqueza que o país gera e divide pela quantidade de população que tem. É errado isso, tá? Mas vou deixar mais ou menos como exemplo. Eu tenho um país aí, A. Uma pessoa ganha 10, a outra pessoa ganha 20 e a terceira pessoa ganha 30. Então 10 mais 20, 30, com mais 30, 60. 60 dividido por 3 vai dar 20. Então a média é de 20. Isso não é o real, porque tem pessoas que vão ganhar 10, tem pessoas que vão ganhar 20, tem pessoas que vão ganhar 30, mas a média foi 20. Isso que é a renda per capita, tá bom? Bem, então esse é o critério que o IDH usa. Ele pega escolaridade, ele pega renda per capita e ele pega expectativa de vida. E aí, numa escala de 0 a 1, tá? Onde quanto mais perto do 0, pior é esse país, né? E quanto mais próximo do 1, melhor é esse país. Existem 4 faixas de classificação, tá? Que é o desenvolvimento humano muito elevado, que são países que estão mais próximos do 1, tá? Desenvolvimento humano elevado, que são países que não estão perto do 1, mas não estão muito longe. Desenvolvimento humano médio, que está no meio da barra, entre o 0 e o 1, eles estão ali no meio. E o desenvolvimento humano baixo, aí eles estão do meio da barra para baixo. São países considerados extremamente pobres, tá? Vou colocar aí a foto do livro para vocês verem como que funciona aí. Bem, como vocês viram aí, tá? Então, esse critério ele vai diferenciar bem aí vários países, tá? Ele, como eu disse, não é um critério muito bom, mas é o mais usual aí, tá bom? Por último, lá na página 81 tem o último mapa que eu quero que vocês observem também. Vou pôr na tela, mas eu quero que vocês olhem no livro. Bem, isso daí é um gráfico bastante interessante. Ele vai mostrar, por exemplo, a taxa de mortalidade na infância, tá? Bem, esse daí foi o nosso critério, então, nossa aula sobre outras formas de regionalização. Existem inúmeras formas de regionalizações que, se eu fosse trazer aqui, a gente ia se alongar. Eu não quero tornar esse vídeo mais longo, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se gostou aí, dá um joinha pra mim também nesse vídeo, por favor, tá? Para os meus alunos, eu vou deixar depois lá no grupo do WhatsApp uma atividade para vocês resolverem, baseadas no vídeo e nas atividades do livro, tá? Que eu já deixei o nome do livro no começo aí para vocês. Para mais informações, beleza? Entre em contato comigo e fui!